Olá, pessoal! Bem-vindos ao Ponto Zero, bem-vindos à TV Galáctica. Estou aqui com meu companheiro de jornada, Wagner Dorim, que é apresentador do programa, e também nosso querido Dr. Walter Trebitz, que é professor de universidade na área de Direito e é um pesquisador de vários assuntos na área metafísica, psicanalista também formado na mesma escola que eu de psicanálise, e hoje Walter vai esclarecer um assunto extremamente importante. Eu estou com uma pauta aqui, a outra face do governo oculto na ufologia. Walter, eu quero saber tudo sobre isso, né, Dorim? Isso, vamos lá. Vamos lá, então. Boa noite, Dorim, boa noite, Ângela, boa noite aos nossos participantes aí, e vamos lá, vamos ao tema de hoje. Vamos, temos bastante coisa aqui que eu quero saber muito sobre isso. Walter, o que significa a outra face do governo oculto na ufologia? Rasga o verbo, Walter. Bom, esse assunto é um assunto que, para quem estuda ufologia, ele meio que se confunde com o tema, mas é importante nós falarmos para os nossos ouvintes e aqueles que estão no processo de despertar, estão despertos, da importância de a gente olhar isso de uma forma crítica e atenta. Esse outro lado, ele cuida, né, da área de ufologia, de tudo aquilo que a gente nunca foi autorizado a saber, e se depender desse lado, desse outro lado, nós nunca vamos saber. Esse lado envolve a tecnologia extraterrestre, o uso da engenharia reversa, as pesquisas nos centros de ciência, pode-se chamar assim até ciência secreta, financiado por orçamentos milionários, especialmente nos Estados Unidos, que é um grande centro de pesquisa e de conhecimento, tanto de tecnologia como na questão extraterrestre. Então, se fala muito da Operação Storm, desse cuidado todo, mas precisamos falar diuturnamente daqui para frente da importância de falar desta parte, desse lado oculto que se refere a essas tecnologias e essa, vou chamar assim, expropriação da humanidade em relação a esse conhecimento. Por quê? Porque esses orçamentos milionários que eles conseguem, especialmente, vamos falar do governo americano, que é o mais divulgado, o mais conhecido, esse volume muito grande de interesses financeiros em relação a tudo isso, vai resultar, por esse lado oculto, de uma campanha, está prevista uma campanha de difamação e de descrédito, mas não descrédito da existência, mas e sim da honestidade, das intenções dos extraterrestres, dado o nosso primeiro contato. Isso está previsto acontecer, né? Essa campanha, então, assim como a gente passou por um 11 de setembro, que ficou mais do que provado que foi um crime de falsa bandeira, eles pretendem, porque conhecimento em relação a esse tema. Então, diante disso, é interessante que as pessoas saibam que é possível acontecer, e isso está previsto acontecer. Entretanto, claro que as ordens confederadas, as inteligências que já nos visitam, que estão presentes e se comunicando com a gente, eles têm consciência disso, eles terão que trabalhar com esse processo, com esse lado oculto do governo em relação à ufologia, porque senão não se viabiliza um contato ético, não se viabiliza um contato útil, tanto para esses que chegam, como para nós que vamos passar a ter consciência disso, porque em determinado momento não vai dar mais para negar, não existe a possibilidade de negar a presença deles. Só que a intenção primeira será promover uma espécie de controle sobre esse contato, e esse controle é um controle justamente para tornar as pessoas submetidas a uma ideia falsa em relação a eles. É bom a gente saber disso, né, Dorinha? É muito importante essa informação, Val.
É muito mesmo. Qual a sua origem e por que ela existe? Bem, esse lado oculto esse lado oculto do governo dentro da ufologia, ele vem, vamos dizer assim, de um período que se relacionou, iniciou-se com praticamente os movimentos da Segunda Guerra, as tecnologias utilizadas na Segunda Guerra, né? Existe um marco ufológico, é um marco meramente literário, né, para se escrever livro, que era o avistamento pelo almirante Burt lá em 1947, como o primeiro avistamento, que não é verdade. Na verdade, a gente sabe que a ufologia ela transporta-se no tempo da humanidade, mas, enfim, para fins literários, acadêmicos, muitas vezes se fala dessa data, mas essa questão dessa formação desse governo oculto, e é o verdadeiro governo paralelo, ele se inicia por volta dos anos 30, os anos 40, quando se inicia essas movimentações da Segunda Guerra, a utilização de tecnologia alienígena na Segunda Guerra, isso tem relatos, principalmente pelos nazistas, e dada a finalização da guerra, que a finalização da guerra foi dada justamente por uma imposição externa ao planeta, visto que houve a deflagração das duas bombas nucleares, que causou danos sem precedentes, não só as mortes dos nossos irmãos japoneses, mas também um efeito que todo mundo conhece, o efeito deletério, o efeito negativo que a deflagração de uma bomba atômica tem no universo local e no próprio planeta. E a partir disso, então, houve planos, houve tratados, o Plano Marshall, que era um plano de desenvolvimento do pós-guerra e tudo mais, e aí foi se dividindo, né, essas tecnologias e foi se expropriando do conhecimento comum. Tanto é que os grandes cientistas alemães, hoje chamados de nazistas, né, sei lá se eles eram ou não, simplesmente por ser de origem alemã, alguns foram para a Rússia, outros foram para os Estados Unidos, e esses grandes cientistas foram aproveitados dentro desse conhecimento, né? E existe uma passagem histórica em que Wernher von Braun, ao estar no seu leito de morte, ele alertou o mundo exatamente disso. Ele disse que se a humanidade não abrir os olhos, será feito exatamente isso, né? Será usado, né, de um teatro, né, de representação em relação aos nossos primeiros contatos, por conta do que ele já sabia, né, como cientista e como o idealizador e o multiplicador dessas tecnologias. Então, todo esse processo oculto desse verdadeiro governo paralelo em relação ao que é secreto, não ser só secreto em relação a não divulgar os eventos ufológicos, os nossos contatos e tudo mais, mas a tecnologia que eles disponibilizam ou disponibilizaram. E isso é usado de acordo com interesses mega milionários e que inclusive inclui a indústria bélica, a indústria de guerra do planeta, né? Então isso tem toda essa correlação, tanto na sua origem, e ela vem de lá, e vem já do governo de Roosevelt, né, que Roosevelt teve uma aproximação desses assuntos, e perdurou ao longo da nossa história, né? CIA, FBI é um escritório de investigação, a Polícia Federal Americana, mas a CIA e outros departamentos, a CIA, inclusive, foi criada primeiramente numa forma pueril, né, para investigação ufológica, e depois se transformou num órgão secreto, de informações secretas, né, e de investigação e tudo mais. Então, isso tem esse histórico de formação ao longo do nosso tempo, vem daí. Né, e isso as pessoas precisam conhecer, porque a hora que vier informação ou contra-informação, as pessoas precisam estar atentas no que é verdade e o que não é. Ô, Walter, eu tenho uma pergunta que vai casar, duas perguntas ao mesmo tempo. Na ufologia nós vemos muito um sanduíche de verdades e mentiras. Primeiro, isto é proposital? E o que representa tudo isso que você está dizendo para a nossa humanidade? Bem, na forma de manipular o que as pessoas pensam, e a intenção é essa, não tem outra
outra forma de se encarar isso, então, aquela ferramenta básica que é a teoria de negar e confirmar ao mesmo tempo, né, uma mesma informação. E dentro desse aspecto também, não só de dizer que ela existe, que ela não existe, que afirma e que nega, também é a forma de desmerecer essa informação, né, descredenciar essa informação. Historicamente, o jornalismo, a mídia comum, ela nunca aceitou essa questão ufológica, sempre zombou dela ou tratou ela como se fosse uma coisa secundária ou sem importância, né? E tudo isso criou, então, esse aspecto de especulação, né, esse sanduíche que você diz, né, de informações e não informações. E a ufologia real, né, a verdadeira, ela está no campo do estudo privado, de cada um que se debruçou e se debruça em relação a esses temas, aos contatados que efetivamente conheceram e conhecem essa realidade, né, em relação aqueles que sofreram abduções, né, com esse contato direto de 4º, 5º grau, até com seres, e os grandes estudiosos do tema e tudo mais, né? E a segunda pergunta, desculpa, eu e o que tudo deixei isso tem escapar. a ver, né, o que representa tudo isso que você está dizendo para a nossa humanidade? Então, essa live de hoje, esse tema proposto, representa um alerta de atenção e de preparo. Então, eu digo aos nossos ouvintes que não fiquem aguardando as coisas acontecerem. Vão atrás de informações. As informações muitas vezes se mostram com uma ideia até final, fantasiosa, mas elas devem ser lidas, elas devem ser observadas, e cada um tem que construir, né, o seu conhecimento e a sua assimilação de tudo isso. E quanto mais contato tiver com isso, mais você vai ter certezas do que realmente é. A humanidade precisa estar preparada antes que isso aconteça, né, pelo menos um bom grupo, para que a gente possa continuar orientando as pessoas para que não se deixar enganar. Porque a humanidade, da forma que lidou, por exemplo, com essa pandemia do Covid, é evidente que vai se deixar conduzir por qualquer outra ideia que apareça, né, para dizer para ela do que é, do que não é. Principalmente desse contato, que é um contato inicial nosso, e que eles vão procurar mostrar, inclusive com holografias semelhantes ao 11 de setembro, né, uma agressão, né, uma tentativa de agressão, uma agressividade, seres nos agredindo, naves combatendo e tudo mais, e isso está previsto. Entretanto, não se tem certeza do acontecimento, até porque o contato desses povos conosco, que está previsto em breve, ele também não poderá acontecer se eles não lidarem com esse problema, porque eles não vão lidar só com o problema da nossa ignorância, ou da nossa falta de conhecimento, ou da nossa consciência ainda em formação. Eles vão lidar com esse governo paralelo. E esse governo paralelo que eu mostro, o outro lado, né, do governo oculto da ufologia, nenhum governo do mundo tem controle sobre ele. Nem o próprio governo americano. Né, nenhum governo tem. Então, é algo que realmente uma grande força de consciência, não digo nem poder de força, porque poder de força eles também têm, poder bélico, poder de força que eles não querem usar e não usam para isso. Eles só têm a tecnologia porque se avançaram nisso. Né? Mas um grande poder de consciência que vai conseguir lidar com essa problemática que mistura a nossa inconsciência da verdade mais aquilo que efetivamente pode vir a ser imposto para nós. Legal. Nossa, que bom saber, né? E até tem o projeto Bluebeam aí, né? Verdade. Ele tem uma vertente nisso também. E a tecnologia 5G ainda vai ajudar mais ainda. Porque pela tecnologia 5G, você vai controlar as pessoas, né, mediante a inoculação via vacinas ou qualquer outro tipo de meio, né? Você vai ter um controle eletrônico, né, virtual da pessoa, né, mais do que nós temos hoje. Hoje nós temos um controle se ela levar no corpo alguma coisa semelhante a um celular. Então, você consegue perseguir, saber onde a pessoa está, mas ela depende desse aparelho.
A tecnologia 5G vai permitir você adentrar no sistema orgânico da pessoa e monitorar ela através desse sistema orgânico, né? Então, é uma coisa que avança e que tem um interesse aí nisso. Óbvio, né, que não é só para isso, mas é possível se fazer, né? Com essa tecnologia é possível se fazer isso. Por que importa sabermos sobre ela? Então, vejam, a importância vem exatamente nesse caminho que nós estamos dizendo, né? Por que que importa saber? Porque se você sabe, você pode reagir a isso, você pode se prevenir em relação a isso, você pode, caso lhe apresentem uma cena mentirosa, você vai poder avaliar isso e verificar a veracidade disso ou questionar isso, né? O mais importante, né? Porque se coloca um holograma na sua frente representando uma situação, uma cena, você tem que ter consciência suficiente para saber discernir o que é a verdade, o que é um holograma, né? O que é uma... Porque, inclusive, o nosso... Para quem queira saber, isso é uma pesquisa profunda, bastante séria. O nosso ciclo reencarnacional, muitas vezes, foi, para alguns de nós, né, assumido através de um holograma, através de uma imagem de algo falso em relação ao que nós não vivenciamos de fato. De tão grave que é isso, né, e de tão importante que é. Então, o despertar da consciência significa também prestar atenção nisso tudo e absorver isso tudo, né, para você ter um senso em relação à verdade, a identificação do que é verdade, e não daquilo que mostram para você. Os governos que controlam tudo isso têm algum poder junto a ela ou não? A essa informação? Isso que é o mais grave, não tem. Absolutamente não tem. E vou dar um exemplo do que não tem. O orçamento das tecnologias reversas, de engenharia reversa, que colhe informações, pesquisas, e especialmente também nos centros de pesquisa e laboratórios da área 51 e outras áreas de pesquisa que pode ser que nem tenhamos informação sobre isso, elas consomem do orçamento americano por volta de 100 milhões por dia. 100 milhões de dólares por dia, que dá anualmente alguns trilhões de dólares no seu orçamento. Nenhum centavo desses orçamentos são prestados contas ao contribuinte americano. Significa dizer o quê? Né? Que ninguém tem como controlar isso, impedir isso ou usar isso. Todos os governos que se sabem, a partir até passando, o Theodore Roosevelt, ele teve contato direto com esses extraterrestres, mas, enfim, ele teve uma atuação especial em relação ao governo dele. Mas um dos governos que foi aniquilado foi o governo Kennedy, né, que efetivamente abriu algum conhecimento em relação a isso, e foi, né, como todo mundo sabe, né, foi assassinado num desfile que ele participou lá. E contando a partir desse governo Kennedy, o governo Carter, o governo do Ronald Reagan, o governo George Bush, não se tem isso, mas o governo Clinton, a Hillary Clinton, na campanha que ela disputou com o Donald Trump, todos esses governos prometeram e falaram sobre esses aspectos dos arquivos de ufologia e dessas informações. E depois, quando eles efetivamente tiveram que lidar com o assunto, foi-lhes dito o seguinte: vocês saberão apenas o necessário, o mais do que isso não. E quando for necessário. Portanto, vocês não têm acesso. Isso, nós estamos falando de presidentes americanos, né? Que dirigiram o maior país do mundo em vários aspectos, né? Então, isso é uma coisa muito séria, né? Se o presidente dos Estados Unidos não recebe informação dita por eles, eles disseram isso diretamente a eles, que dirá qualquer um de nós, ou qualquer outro escalão, né, de comando ou de poder. Então, isso é realmente um lado obscuro de um governo que trabalha paralelamente e que tem um poder fora do comum. O que não se explica é por que se libera tanto dinheiro para
esses departamentos, quem impõe isso, né? Sob pena de alguma coisa. Se não mandar dinheiro para o nosso departamento, pode acontecer A, B, C ou D. Isso a gente não é um mistério que também a gente não sabe e não vai saber tão cedo. Talvez num futuro breve aí a gente consiga entender por que se libera esse volume gigantesco de dinheiro sem prestar contas. O contribuinte americano, dito no país mais democrático do mundo, não tem direito a acesso a saber qualquer coisa a respeito disso daí, do que ele contribui com tudo isso daí. E é o volume de dinheiro significativo. Quer dizer, não se gasta pouco com essa manutenção, né, de pesquisa, de tecnologia e tudo mais. Eu tenho uma pergunta, Cris, que não está nas perguntas aqui. Era uma pergunta ontem que estava... Que nota é essa de R$200 com fiozinho de ouro, Walter? Não está aqui nas perguntas, mas o pessoal ontem perguntou e eu fiquei com isso na cabeça. E também a mudança do dinheiro nos Estados Unidos, o dólar, que a gente até fica preocupado. Que eles estão fazendo a mudança lá e querem fazer aqui também. Então, isso de uma forma direta ou indireta é parte do GESARA. Isso é parte do plano do GESARA. Obviamente que as economias do mundo estão dentro de um processo, né, de movimentação de economia, onde haja um equilíbrio, onde se acabe com a especulação, se acabe com a usura e tudo, é um processo lento, né? A criação de uma nota de R$200 aqui, segundo o meu conhecimento da faculdade, da faculdade de economia, eu não sou economista, mas eu estudei economia na faculdade, toda vez que uma economia, uma nota de valor alto, significa que há uma perspectiva inflacionária, porque quanto mais você levanta o valor das notas, mais você está trazendo uma mensagem de que a sua moeda está, vamos dizer assim, ou se não está, estará talvez numa passagem de desvalorização. Não estou afirmando isso em relação ao real e nem ao nosso governo, de forma nenhuma. Não estou aqui trazendo nenhum tipo... Isso é só uma sinalética que eu vi estudando economia há 30, 40 anos atrás. Isso é só uma observação. Então, eu não vejo que de imediato essa nota traga alguma coisa muito assim, significativa de mudança. Agora, mudança de moeda, mudança de fator econômico nos países, de trânsito econômico, isso é uma realidade a partir do GESAR. Entendi. Pode fazer a pergunta, Dorim, que está no roteiro aí. Ah, tá. O que podemos fazer para entendê-la? Muito bem. Isso que nós estamos fazendo, isso é um início para começar a entender esse processo, né? A grande possibilidade de nós sermos enganados no limiar do nosso primeiro contato mundial, né, em relação à ufologia. É buscar esclarecimento, pesquisa, né, buscar conhecimento a respeito do tema, né, participar desses assuntos, né, não levar todas as informações como se é isso, não é aquilo, não é isso. Isso que pode ser hoje, amanhã pode se mostrar um pouco diferente. Então, não existe no campo a ufologia, ela é quântica, né? O estudo da ufologia, dessas informações, existem múltiplas possibilidades de conhecimento. Então, é buscar se esclarecer, não ficar alheio a isso, não ficar entendendo no campo de eu acredito ou não acredito. Independentemente das suas crenças ou daquilo que você quer acreditar, procure se informar, né? Escute, assista, participe, né? Pesquise. A internet é um manancial de informação sobre todos esses assuntos, né? Então, o caminho mesmo é o esclarecimento, é saber sobre isso. E quanto mais as pessoas souberem sobre isso, menos elas vão poder ser enganadas, né? Qualquer coisa que apareça a respeito disso vai poder ser identificada como verdadeira ou não. Ô, Walter, você acha que esse momento onde as religiões estão se misturando com ufologia tem alguma coisa a ver com essa forma desse governo oculto? Quando eu falo de religião, é instituição mesmo. Então, o que algumas religiões estão tentando fazer?
elas percebendo que ufologia se tornará um assunto que pode fascinar as pessoas, que pode levar as pessoas a criar crenças, né, ou seguir caminhos de idolatria e tudo mais, eles estão trazendo esse assunto para dentro do seu ambiente, né? Eles querem ter até mesmo a primazia de dizer, bom, a minha religião é a religião de vanguarda, ela que tem a sabedoria, porque ela foi a primeira a ser contatada, por exemplo, por um pleidiano. A gente vai conseguir ouvir uns absurdos desses, né? E a gente sabe que pleidianos, arcturianos, todos mais que falam com a gente sobre esses assuntos, eles não vão contatar nenhum tipo de líder religioso ou de religião, eles vão contatar pessoas. Inclusive, o plano de ação de contato será privado, vão descer naves em propriedades privadas, de pessoas que eles identificam que têm a possibilidade, ou não, pode ser que muitas vezes eles identificam, a pessoa depois não tem condição de seguir, mas a ideia é essa, é contatar pessoas, né, para que se distribua, para que se multiplique, né, o trabalho consciencial no mundo, de acordo com essa presença deles. E as religiões pegam carona nessa ideia, né, de inovação, de quinta dimensão, não falam de quinta dimensão porque não permitem os seus adeptos estudar esse tema, mas sabem que isso é uma realidade, vai ser uma realidade diferente. Então, na verdade, eles estão nisso. E a tentativa que cada dia está mais frustrada, que, na minha opinião pessoal, isso é uma opinião pessoal, não estou aqui dizendo que eu estou certo, né, está se conseguindo desmontar a nova ordem mundial, que é na minha opinião, então, essa é a opinião do Walter, seria uma questão muito séria para nós de controle e manipulação, né? Então, isso, obviamente, algumas religiões, talvez a maior do planeta, não a maior, mas a mais representativa no Ocidente, não é a maior do mundo, mas é a mais representativa no Ocidente, tinha negociações, vamos chamar assim, né, vamos dizer assim, um namoro com essa ideia de nova ordem mundial, de se tornar uma única religião, uma única moeda, um único governo, e obviamente que se isso tivesse, né, um sentido de um caminho ético, de um caminho de expansão, um caminho de reconhecer o ser humano, mas, na verdade, a gente sabe que não. Inclusive, quem encabeça a ideia da nova ordem mundial, encabeça para continuar, né, o processo que sempre foi de escravizar o ser humano para uma finalidade egoísta, né, de sustentar sistemas, sustentar fortunas, trabalhos escravos e todas as taras que a gente vê aí, as pedofilias, os adrenocromos e os outros absurdos que esses que se colocaram com um certo poder praticam no mundo, e isso é totalmente fora da ética universal, de uma ética de expansão de consciência. Sem dúvida, sem dúvida. Maravilha. É sua agora, Cris? É sua, Dorim. Quem tem ou terá condições de lidar com ela? Com tudo isso. Então, quando se pergunta quem tem ou terá condições de lidar com ela, é justamente se entende esse lado oculto, né, do governo, a outra face, ela é a outra face do lado oculto do governo em relação à ufologia. Digo, infelizmente, porque isso nos mostra frágeis e ainda despreparados para tanto. Na verdade, eu gostaria de dizer para vocês que, de acordo com o trabalho individual de cada um de nós venceremos isso. Mas eu não posso afirmar isso por conta de que, mesmo dentro do nosso trabalho individual de autoconhecimento, de desenvolvimento de consciência, nós não conseguimos hoje, materialmente, né, lidar com isso, né, transformar isso em algo que saia desse campo do secreto, do dominado, do dominador e tudo mais. Então, a princípio, eu vejo que, no futuro próximo, quem terá que lidar com isso são os confederados de fato, ao chegar aqui no planeta, né? Então, a Operação Storm hoje, ela lida
nesse sentido, no sentido desse gigantismo de poder, ele lida até com café pequeno, quando se fala que está prendendo políticos dos países, está prendendo narcotraficantes e outras coisas, outras pessoas mais, isso até, sob o ponto de vista do gigantismo de poder e de interferência, é até pequeno perto do que vai ser necessário para lidar, né, com esse governo paralelo que comanda essas tecnologias e esse poder infinito aí financeiro em relação à sua autossustentação. Então, eu entendo que no limiar do contato ou no contato, essas ordens vão ter que lidar com isso, e eu não sei dizer aqui, não sei mesmo, porque é algo que ou vai aparecer como informação ou a gente vai vivenciar isso, né? O que eles farão, né? Se de fato eles vão retirar, né, as consciências que estão aqui utilizando desses mecanismos contra nós, porque é contra, não dá para dizer que isso é coisa do bem, né? Para quem precisa entender entre bem e mal, né, toda essa estrutura, essa mega estrutura de controle de informação e tecnologia, se você não tem acesso, se você não tem conhecimento, se usam aquilo que o fruto do seu trabalho para sustentar aquilo, você tem, na verdade, uma ação de semi-escravo nisso tudo, né? Então, isso não pode se julgar como uma coisa ética, uma coisa boa. E quem teria força hoje, nesse momento, se acontecesse hoje, só seria essas ordens confederadas. Nós aqui somos ainda muito frágeis para dizer que, mas eu gostaria, e eu quero estar enganado nisso, que em breve a gente possa, nós mesmos, lidar com isso e dar uma solução, porque eles esperam isso de nós, só que eu não vejo que o cidadão comum, como cada um de nós, que basta falar alguma coisa aqui, o sinal cai ou acontece alguma coisa, vai conseguir lidar com esse gigantismo todo que controla esses interesses. É muito interessante o que você está falando. Oi, pode falar, Bruno. Eu vou dar um adendo. Inclusive, hoje, Walter, 2 programas que nós fizemos à tarde, já veio na hora para mim tirar a monetização, que só porque falou igreja, já queria derrubar o... Você acredita? Hoje. Aí teve uma outra palavra no outro, recebi na hora. Você não pode abrir a boca mais para falar a verdade, nem tem que tomar muito cuidado o que fala, porque eles querem derrubar o canal, querem tirar o programa do ar. Aconteceu de 2 vezes agora, às 17 horas e às 18 horas. Acabou de... Eles estão de olho, porque... Você concorda, Walter? A internet, de certa forma, está sendo um canal de informação entre povos, né? Então, muitas pessoas estão colocando a cara na internet, pesquisando e tocando sobre esse assunto. Eu vejo muita gente também, assim, bastante ainda infantilizada nessas questões, que desassimila a questão da consciência, que ufologia é uma coisa e consciência é outra. Não, eu acho que essa questão de se tomar consciência é a coisa mais importante que tem dentro essa questão ufológica, porque senão a pessoa não sabe discernir se ela está lidando com o falso ou com o verdadeiro. A questão de ter consciência é saber discernir o falso do verdadeiro, porque a gente sabe que vão armar um palco muito grande, isso é claro, está muito evidente, né? E tem aí o projeto Bluebeam, que está sendo super... Você vê aí, apareceu outro dia Jesus Cristo no céu, no Egito, e todo mundo fotografando, mandando imagens para mim. Eu falei, gente, isso é o Bluebeam. É tão perfeito que, para quem ainda está muito preso à crença, só vai achar que aquilo é uma coisa real, entende? Assim também pode aparecer seres negativos e com aquele som ELF, né, que eles falam, ELF, que entra dentro da cabeça, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com o que é falso e verdadeiro através do nosso comportamento. Eu queria que você falasse um pouco disso, Walter. Você que é psicanalista também, você falar sobre a questão da pessoa entender e compreender e entender o que é falso e verdadeiro. Então, o entendimento da verdade, ela só acontece quando você aproxima-se de você mesmo num processo de autoconhecimento e reconhecimento da sua mudança interna e de uma busca de consciência. Enquanto um número significativo de pessoas
polarizar o pensamento, o que não é sim tem que ser não, né? Ou então você, por exemplo, você vê isso diuturnamente no Facebook, o cidadão publica lá algum tipo de comentário sobre um cão, um cachorro, aí põe uma foto lá da carrocinha de antigamente e começam a vir as críticas, porque é um absurdo, porque os cães, porque tem que preservar os animais e tudo mais. E aí vem alguém estilo eu, né, bem estilo eu, e dou a minha opinião dizendo que não, que não obstante o animal precisar ter respeito, né, e ser respeitado, e é uma vida, e ser preservada, existe a responsabilidade do ser humano nesta preservação, não permitindo, né, a procriação irresponsável, não permitindo que pessoas, de forma irresponsável, abandone os animais e tudo mais. Então, esse é o meu exemplo, né? Aí, o que eu recebo de resposta em relação a isso? Então você não gosta de cachorro. A primeira coisa que você vê lá embaixo é um comentário, então você não gosta de cachorro, você odeia animais. E quem disse que a gente estava falando disso? Né? Nós estávamos falando exatamente de um problema, né, que tem que ser analisado. Então, esse pequeno exemplo que eu dei, esse exemplo banal, né, acontece todo dia isso nas redes sociais, em termos de reações polarizadas, né? Então, a pessoa, quando você faz um comentário, ela te coloca num estado assim de rejeição e tal. E isso, quando a pessoa faz isso com você, ela faz isso com tudo na vida. Verdade. E a gente precisa tomar cuidado. Não é dizer que você tem que ser democrático, liberal e aceitar tudo e a opinião e tem que ser. Não é isso e nem isso. Ninguém no universo quer gente joia, né? Gente legal que aceita tudo e está tudo certo. Não. Você tem que se posicionar dentro do seu caminho consciencial. Você tem que fazer as suas escolhas, né? Mas faça com a mente aberta, para que essas escolhas tenham assimilação, né, do todo, e não daquilo que só você escolhe pontualmente, porque aí você se engana, porque você tem ego, você tem vaidades, você tem sentimentos e tudo mais. E o ser humano consegue enxergar a verdade quando ele coloca lá dentro de si. Né? Eu digo muito isso para pessoas do meu convívio, seja na condição de psicanalista, não posso dizer porque eu não atuo, mas se eu tenho esse diploma, né, essa formação também, assim, nessa qualidade, eu sempre falo para a pessoa, você quer mudar, você quer fazer uma reforma íntima, você tem que ver a casa suja. Se você não vê a casa suja, você não limpa. E ver a casa suja não é assumir uma culpa. Então, o sujeito vê que ele tem algum tipo de, vou chamar assim, defeito, ele começa a se culpar. Não, eu não posso ser mais assim, não. Você tem que ver que se você tem uma qualidade que é complicada, assuma que você tem e não exerça. É o princípio do início da consciência. Se você não fizer isso 10, 20, 30 vezes, 100 vezes, você vai deixar de ter aquela desqualificação moral ou da sua personalidade difícil. Né? Então, é todo um processo que começa a você mesmo, cada um de nós, e se colocar diante da verdade. Eu lembro a vocês, agora todos vocês que nos assistem agora, e que vão assistir depois, que as pequenas mentiras revelam os grandes enganos. Então, a pessoa pensa que pode falsear por qualquer coisa a mente, né? Aí chega atrasado numa reunião, em vez de dizer, não, me desculpem, eu realmente me atrasei, eu deixei passar, não, inventa que trânsito, que não sei o quê, e muitas vezes você sabe que aquilo não é verdade, mas você engole pelo seu... Gente, é no pequeno que se constrói o grande, né? Então, vamos... E o nosso povo brasileiro, em geral, tem uma anticultura que é usar mentira quando convém, né? Nós somos muito indignados pelas mentiras dos nossos governantes, né? Mas quando a gente solta aquela bravata para levar vantagem, a pessoa pensa que aquilo é legítimo, que eu lido como advogado com pessoas, né? Com alguns clientes, que eles sentam na frente da nossa mesa e contam histórias que depois você vê que não... E isso, muitas vezes, você vê que é até inútil, não precisava fazer tudo aquilo ou passar por aquele processo falso, né? E se a pessoa vive isso dentro de si, ela não vai ter condição de ver a verdade, porque quem cultiva a falsidade em si não vai enxergar a verdade. Então, não é religião, não é filosofia, não é um dogma, mas é
um ato em si, que cada um, né, deve procurar, né, perseguir a verdade e a verdade dentro de si. Faz um treinamento, né, é uma coisa simples e dá certo, dá efeito. Quanto mais você estiver em contato com a verdade, mais ela vai estar próxima de você. Com certeza, concordo em gênero, número e grau. Pode falar, Dorinho. E é isso que a gente está precisando mesmo, a verdade. Cada um tem que ter a sua verdade. E é isso que dá a polêmica, é isso que começa essa briga dentro mesmo das redes sociais. E um não quer escutar o outro, né, Walter? Então, é uma questão assim de um pouco de tolerância e paciência. Primeiro, né? Eu também recomendo, aí é uma recomendação do Walter, cada um adota se quiser, pode achar que o Walter não está certo nisso, mas eu tenho uma janela muito grande nas redes sociais. Eu sou um dos primeiros que fez Facebook nesse Brasil. Quando eu entrei no Facebook, nós tínhamos só 2.000 participantes e não existia aquilo como rede social, era uma rede de busca realmente de pessoas que você queria encontrar. Era o livro dos rostos mesmo, naquela época, isso lá quase 25 anos atrás, ou talvez mais. E aí eu digo isso por quê? Porque eu recomendo às pessoas que participem mais de uma rede social contribuindo, e não só lendo o que o outro escreve para depois ter uma reação positiva, negativa, ou seja o que for. Participe também, né? Dê a sua opinião, dê o rostinho, né? Dê a carinha tapa também, porque você vai aprender a lidar, você vai aprender a lidar com a ofensa, você vai aprender a lidar com a maledicência ou com a opinião contrária. Eu encontro gentes, né, no plural, muitas pessoas maravilhosamente preparadas para um debate sadio no Facebook e que encontro pensamentozinho polarizado, como eu falei, se você fala do cachorro desse jeito, você não gosta de cachorro e não é nada disso, né? Aí você lamenta, mas você vai aprendendo a lidar com isso, né? Você vai aprendendo a lidar com o ego, e isso passa a não te fazer tão mal, né? Você não fica tão abalado. Você sabe que vai ter pessoas que têm uma compreensão diferente da sua, né? Então, e isso dentro da verdade também é bastante importante, né? Você quer encontrar a verdade, né? Se coloque em frente a ela, né? Quando a gente fala, como o Dorin comentou, das redes sociais, né? Usando esse exemplo. Então, é uma questão também de ler, leia, claro, a gente gosta que as pessoas leiam o que a gente escreve e tudo mais, mas também faça o seu comentário, né? Participe, dê um pouco de si, porque você às vezes vai ver que você está muito certo, né? Muito mais certo do que você pensa, né? Ou não, né? E aí a gente vai testando e vai aprendendo a lidar com o próprio ego, né? Verdade. Isso é legal, né? Toda hora, né? A pessoa aprender a entender o que foi falado lá atrás. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Quando a gente enxerga algo que é verdadeiro, dá um alívio na mente, na mente e no coração da gente, né? Isso é muito sério. Eu tenho uma pergunta aqui, Dorinho, eu quero fazer para ele antes de... Qual a implicação entre crer e agir diante dessas informações, Walter? Então, isso, a crença e a ação, né? Por que as pessoas gostam tanto de acreditar? Gostam de falar para a gente, assim, sobre algum assunto? Eu acredito ou não acredito? Ou então, às vezes eu estou escutando uma live ou alguma coisa e aparece alguém perto, escuta, vê o assunto, que é um assunto especial, vou chamar assim, né? E vira para mim na hora, você acredita nisso? Muito bem. A vida não é feita para você acreditar em nada. Cuidado, o pensamentozinho polarizado, né? Vai alguém dizer, o Dr. Walter está dizendo, então que a gente não tem que acreditar em nada. Não disse isso. Mas a crença não te leva a lugar nenhum. Parta para a ação. Antes de você acreditar em alguma coisa, pesquise sobre ela, leia, formalize uma opinião sua, não uma crença, uma opinião. Olha, eu vi lá que teve o caso de Roosevelt, vamos falar de ufologia, de Roosevelt, né? Você acredita nisso? Não, eu fui lá, eu li, eu vi que tem fatos, tem fotos, tem relatos, tem testemunhas e tal, mas você acredita nisso? Então não dê importância para uma crença, porque a crença, ela te leva num estado de conforto semelhante assim,
Se eu acreditar, eu comprei o ingresso. Se der certo, eu entro no espetáculo. Se não der, né, paciência, mas pelo menos eu estou aí. Tem gente que faz isso com Deus. Ah, ele acredita em Deus, mas ele acredita em Deus porque no juízo final ele quer ter um ingresso lá. Ah, como ele acredita, então ele acha que ele entra, né? Ele entra lá na escolha do juízo final. Lógico que eu estou exemplificando, né? Isso não é uma coisa factível, mas é uma forma. E é um pensamentozinho polarizado. A pessoa precisa crer, não eu acredito. Não acredita em nada. Vai lá e experiencie, vivencie. E aí estabeleça a sua opinião. Porque se você estabelecer a sua opinião, você vai participar desse assunto de forma madura, de forma consciente, né? Diferente de só acreditar. Acreditar é um estado de conforto, pobre, que não leva ninguém a lugar nenhum. Né? A crença não leva ninguém a lugar nenhum, de forma nenhuma. Né? Que é diferente da fé. A fé é uma coisa que a gente pode fazer uma live só sobre fé aí algum dia, que é bastante interessante, né? Falar sobre a fé, que é um pouco diferente da crença. Mas a crença, acredito, não acredito. Então, crer e agir tem uma diferença enorme. Em agir, você realiza, você multiplica, você ensina, né? Você tem conteúdo, você pode passar a ser um multiplicador daquele conteúdo, se você tiver conhecimento daquilo. Agora, acredito. É daí que você acredita ou não acredita. Isso não muda, o universo não muda por causa disso. Nem você, né? Porque você vai ficar no campo da ignorância. Por isso que é importante, né, separar a crença da ação, né? A ação real, né, é o que vale para o seu desenvolvimento. Tem uma pergunta aí, Dorim, faz aí para o Walter. Eu deixei aí já para o Walter, vamos ver se ele está conseguindo ler aí. Walter, há uma teoria de que quem comanda o governo oculto e todo o mal do mundo seria o dragão, ou seja, um ser dragoniano altíssimo poder mental que veio banido de outra orbe. O que você acha? Então, meus caros ouvintes, né, a gente precisa cuidar dessa forma de pensamento, porque tudo que existe que nos puxa a atenção, vou chamar assim, nesse caso, esse assunto que nós estamos falando, ele pode ser personificado por alguém que queira nos distrair sobre a realidade dos fatos. Se é feito por um ser draconiano ou não, dizer isso agora pode ser um fato real. Eu não estou desmerecendo a informação ou dizendo que isso não procede, não entendam assim. Por outro lado, dizer que é esse ser e que está na mão dele, que tem um poder mental e tudo mais, é a mesma coisa que as religiões desenharam os anjos e o demônio, né? Então, antigamente, ou até recentemente para algumas linhas de pensamento, o demônio como ser personificado é uma realidade, né? Uma realidade. Mas é uma realidade para distrair realmente o que a pessoa precisa fazer em torno de si mesmo, para um crescimento pessoal, ela se preocupar com um mal desenhado. Né? Então, dizer que esse governo é um dragão, né, ou é um outro ser, ou é um ser extraterrestre, do mal, coisa e tal, só nos distrai da realidade que a gente tem que lidar, né, com a realidade de si mesmo, de a gente ter elementos éticos e morais suficientes para nos fortalecer e para analisar esses assuntos com a maturidade, com a clareza necessária. Então, com todo o respeito à informação desse nosso ouvinte, que eu não desmereço de forma nenhuma, pode ser sim isso que ele está dizendo, só que cuidado com isso, porque essa sinalética desenhada, ela nos distrai sobremaneira. Então, passa a ser, não, é porque é uma ordem de Draco e não sei o quê, bom, e daí? Né? E você vai fazer o quê a partir disso? Né? Ou vai lidar com isso de que forma? Esse é o foco, essa é a importância do nosso olhar. Não, né, de que origem é ou como que é. Aqui a gente tem origem draconiana, de consciências draconianas, reptilianas no planeta e de outras linhagens também, isso é um fato, isso é estudado, antropologia agnóstica, antropologia ufológica, tudo isso nos traz essas informações, ok. Mas para o fim que a gente diz hoje aqui, entre ação e crença, entre ação, atitude
entre consciência, que nós estamos tratando aqui para lidar com isso, é prudente que a gente fique realmente no foco e não desenhe isso para, né, bom, então é um dragão, tá? É um dragão, e e bom, e depois, né? E depois. A gente sabe uma coisa que você falou que é interessante, eu queria colocar aqui, as pessoas sempre querem colocar a culpa numa terceira pessoa, num terceiro, e para não assumir a responsabilidade do próprio corpo, do próprio planeta, de estar aqui e fazer a diferença. Claro que existem forças, do meu ponto de vista, Walter, só complementando, que são negativas, etc., mas qual é a minha projeção com essas forças? Qual é a parte que eu tenho com isso? Né? Qual é a parte tóxica que me liga a isso? Né? Então, a gente precisa estar muito ligado, porque o que o Walter fala de consciência é extremamente sério, porque nós temos o dever de melhorar, né? de fazer uma análise profunda de quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso papel nesse momento. Porque eu creio que nós estamos num momento fundamental do planeta e da nossa própria consciência aqui. Então, eu acho que todo mundo tem que parar para dar uma refletida e perguntar para si mesmo, o que eu posso fazer para ser melhor para esse planeta? As pessoas dizem o seguinte, Walter, que precisa deixar filhos melhores para o planeta, deixar o planeta melhor para os filhos. Eu acho que precisamos deixar humanos melhores para o planeta, porque o planeta Terra já é um paraíso, sabe? Eu acho que o que falta é homens mais iluminados, mais éticos, para que possa realmente formatar uma humanidade fraterna, sabe? Esse é o meu ponto de vista. Sem dúvida. Sem dúvida. A minha maior preocupação, quando se fala de ufologia e contato, não é com o contato ufológico, é conosco mesmo. O que nós vamos fazer com isso? Né? Como nós vamos reagir a isso? Como nós vamos lidar com isso? Também não me preocupo que alguém vá comprar uma arma numa loja e saia atirando contra os nossos possíveis visitantes, porque eles têm uma reação bastante eficiente, eles não vão se deixar atingir, já disseram sobre isso, que não vão perder um deles por nossa causa, por conta dessas leviandades. Então, não é também esse tipo de preocupação assim muito rasa, mas é a preocupação consciencial, porque sem ela, nem eles, nem ninguém faz nada nesse planeta. E o que vai acontecer? Que ficará diuturnamente cada vez menor o número de participantes disso, e o que nós precisamos não é assim dizer, eu tô garantido porque eu estou desperto, eu ganhei o passe, eu ganhei o ingresso, eu estou dentro da festa. Não, nós temos que nos preocupar com o maior número possível de irmãos iguais a nós, com consciência aberta para participar desse trabalho, porque quanto maior o número de irmãos, eu digo irmãos enquanto seres humanos, tiverem esse meio consciencial desperto, maior será o trabalho, mais fortalecidos estaremos. Né? Então, eu não desejo de coração que fique aqui 500 mil pessoas ou 500 milhões, o resto seja banido, seja levado embora, porque não tinha consciência. Eu desejo que, no limiar de todos os acontecimentos, o número maior possível de pessoas estejam despertas, estejam participando desse processo, até porque é um mérito de todos nós. Né? Todos nós estamos trabalhando ao curso da nossa existência no planeta por esse fim. Só que alguns dos nossos irmãos ainda precisam, né, de alguns passos para um despertar maior. Mas o nosso desejo, e não é só meu, é da confederação também, dos nossos irmãos que vêm de fora, é que o número maior possível, eles não escolhem, né, como o nosso irmão Kron lá dizia, né, todos foram escolhidos, e alguns ou poucos se escolherão. Né? Mas o meu anseio, né, como ser humano e como ser que com um número muito maior, quanto maior melhor, né, de pessoas que se escolham para essa missão Terra, né, essa missão consciência quinta dimensão que a gente está entrando. Dorim? Cris, a gente tem 1 minuto, porque essa live vai subir no Instagram, né? Então, Walter, 1 minuto para você deixar sua mensagem final e gratidão ao Dorim, gratidão a você, gratidão a todo mundo que está assistindo a gente e o Walter deixando sua mensagem final, pessoal. Programa Aço, Walter, conto com você próxima semana. Obrigado, Cris. Então, meus obrigado, amigos, minha querida Ângela, querido Dorim, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por nossos ouvintes estarem aqui com a gente, participando, e desejo a todos
que depois dessa live acenda mais uma luzinha, mais uma semente seja plantada para que cada um de nós tenha cada dia mais, né, os mecanismos de independência consciencial, né, de consciência de si, desse planeta, para todos trabalharmos por uma única finalidade, que é a nossa grande fraternidade. Obrigado, gente. Gratidão, pessoal. Até o próximo ponto zero, Walter. Até mais, Dorim. Um abraço. Gratidão. Boa noite, pessoal. Boa noite.